que acontece muito é assim, você começou a fazer a comidinha ali certinha, né? Só que ele começou a recusar, eu não quero isso, não quero aquilo, brócolis, joga fora, eca, manda longe. Você tava ali fazendo um esforço, você mal tinha tempo para tomar banho. E aí você faz a comida toda certinha e manda longe o brócolis. Entendeu? Aí o que você começa a fazer? Insiste um pouquinho, insiste, começa a brigar, não quer. Depois você vai fazer o quê? Normalmente. Começa a fazer o que ele gosta. O que você sabe que ele vai comer. Isso Ó, vou ser muito aconteceu? sincera. Aqui, assim, o que ele comia bem, eram esses potinhos. E eu falava assim, gente, mas o que eu aprendi que não era pra dar, ele gosta, a única coisa que ele comia. E aí, assim, era ou eu ficar horas cozinhando, ele jogando fora, né? E todo aquele estresse. E aí vinha o mau humor dele depois, que ele tava com fome, cansado. Ou dar aquilo e passou. Temos um dia tranquilo. Isso. Então, E você já provou as papinhas? Você achava boa a papinha? horrível. Nunca provei, nunca tive coragem. Eu olho para aquilo até hoje e falo assim, gente, como? Quer dizer, ele acostumou com a papinha, né? Ele começou a gostar da papinha, porque era uma coisa mais prática para você, então você né, não tinha, você via que ele aceitava melhor e aí você começou então tá resolvido, né? Eu vou dar isso para ele porque é o que ele come e aí tá resolvido, né, meu problema, tá resolvido dele, porque, né? Só que ele não aprende, aí assim ele não ia aprender a comer outras coisas. Então, e ainda é tudo batido aquelas papinhas, né? Às vezes nem tem conservante, não, mas o que eles fazem? Eles colocam todos os alimentos ali batidos, né? Fica aquela cor linda daquela coisa, né? Aquele coisa líquida, e ele não aprende a comer outras coisas, né? Ou mesmo, eu já atendi muitas crianças também que comem direitinho, que tem uma alimentação até saudável, do tipo assim, arroz, feijão, carne, abobrinha e cenoura. Mas todo dia é a mesma coisa. Porque a mãe faz o que a criança está acostumada e que ela consegue cozinhar também. Sim. E aí, quando ela é exposta a, sei lá, um repolho, ela não gosta, porque ela nunca viu. Né? Então, por mais que seja comida saudável que você está cozinhando, se você fizer sempre a mesma coisa, você está favorecendo a seletividade dela. Interessante. Tá? E no caso do Noah, com as papinhas, aí ele não estava aprendendo nem a mastigar, né? Igual a mamãe colocou aqui. Sim. O ambiente ficava tranquilo com a papinha. Mesmo sendo ruim, ele comia. Né? Ele aprendeu a comer aquilo. Sim. Né? E agora, como é que nós vamos fazer? Agora ele tem que aprender a comer. Nós temos que mudar esse ambiente em casa, da né? casa. Oi? Isso. Aprender a comer em casa. Em casa, né? Porque aprender comer ele já sabe. Né? Vamos ajustar a expectativa. Se ele come bem na escolinha, né? Vamos ajustar a expectativa nossa e vamos melhorar o ambiente em casa. Sim. Né? Então, assim, vamos lá, a rotina dele. Primeiro, deixa eu entender assim. Ele fica na escolinha de 8h30, mais ou menos, às 4, né? Isso. Isso. Tá. E aí ele chega de tarde, e aí você ainda. Quais refeições você faz com ele ou para ele? Olha, como é que é? eu busco ele na escola e aí eu já levo alguma fruta, seja uma maçã, uma banana, porque ele gosta de brincar no parquinho, assim. Já passou o dia todo brincando com os amigos, quer continuar brincando no parquinho. Às vezes até me pede para não buscar ele na escola bem mais tarde. Que ótimo. É muito bom que ele gosta. Pois é. Então eu levo já assim, ou então às vezes eu levo um pãozinho também, se eu não tiver É aí fruta em pertinho? casa. É bem perto, assim, 3 minutos andando. Então, e aí, depois disso, a gente vem pra casa e aí tem o Ele come jantar. um pãozinho, tipo um pãozinho de sal, assim? Como é que é? É um pãozinho branco, assim, né? Que normalmente eu tenho em casa para os dias que, assim, não tem uma fruta, sabe? Ou então alguma coisa estragou, aí eu levo o pãozinho. Mas normalmente eu levo banana ou maçã. Ele adora maçã, ama. Tá. Ou então morango também,
pera ele também gosta, mas ele come muita pera na escola. Então eu tento trazer o que ele não comeu na escola, se eu souber. Isso mesmo. Então, Uhum. então assim, essa parte das frutas é muito tranquilo. Agora, quando a gente chega em casa para jantar, que aí começa. No verão é que só quero sorvete, só quero sorvete, só quero sorvete. Aí eu comecei a fazer em casa, Uhum. batido, assim, leite Uhum. com um pouquinho de fruta e fazia lá Uhum. para ele uns pouquinhos. Aí eu falava para ele, não, então se você comer a sua comida, você vai ganhar o sorvete que a gente fez em casa. E aí, Uhum. assim, com isso ele estava comendo bem, mas, né, tinha esse estímulo. E não é o estímulo assim, cara, não dá para ser assim todo dia, porque vai chegar um dia que a gente vai estar, sei lá, viajando, fazendo alguma coisa, não tem aquilo, entendeu? Então, não quero Como eu disse, ter isso esse você hábito, entendeu? é essa questão da recompensa, você coloca, olha só, o que que você faz? Você coloca o sorvete como um alimento gostoso e a comida você está Sim, falando indiretamente para ele que não é tão boa, não, mas ele tem que sim, comer. é Entendeu? Você isso. coloca outro alimento no pedestal, né? Você Sim, tem que tratar total, todos os total, total. alimentos de forma igual, né? Assim você tá Interessante. falando para ele que a comida não é tão boa. Você tá obrigando ele a comer, entendeu? Tipo, por que que minha mãe Sim, tá... indiretamente, é isso. indiretamente, você coloca o Sim, outro como um alimento, aí sim, ele vai ser total. ultra desejado aquele outro, É. né? E assim, aqui aí o jantar é como? Ah, é só o macarrão puro, ou é só Hum. a carninha pura, ou é só o purê de batata puro, entendeu? É sempre assim, negócio puro. Ou então outro dia foi a cenoura pura, só cenoura. Aí Uhum. eu falei assim, tá, Mas ele que sabe, escolhe o que que ele vai comer, ou eu você normalmente dou pra ele oferece duas tan, 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 opções. tan. Ah, como é que é? Eu dou pra ele duas opções, entendeu? E Uhum. aí ele escolhe dentre essas opções, porque o resto não tem em casa, entendeu? Uhum. Certo. E Então, vocês jantam juntos? olha, tem vezes que eu janto com ele, mas nem sempre, tá? Porque, assim, às vezes, dependendo do horário que ele comeu depois da escola comigo, a gente tem o jantar todo mundo juntos, os três. Ou então só ele, ou então eu e ele. Então vai depender do dia, entendeu? Porque tem dias que Uhum. a gente tem academia, tem alguma outra coisa, e aí o jantar vai para mais tarde, né? O meu e do meu parceiro. E o dele precisa ser mais cedo, num certo horário, entendeu? Entre Uhum. 6:30, 7 da noite, mais ou menos. Uhum. Então, isso varia muito, tá? Uhum. Tá. E depois ele dorme que horas? Depende também. Se ele não dormir na escola, ele vai Uhum. dormir logo em seguida, por volta de mais 8. Mas se ele Uhum. dormir um pouquinho na escola, tirar o cochilo dele, aí é Uhum. 9:30, mais ou menos. E aí no final, assim, quando chega perto desse horário, ele quer alguma coisa, entendeu? Aí a gente dá pra Uhum. ele uma papinha, alguma coisinha. É uma papinha, não é papinha de pote, não. É um. Ai, não sei o nome disso, gente. Enfim, um mingau. Isso, É mingau. comida ou leite? Olha, o mingau, ele tem leite dentro, mas não sou eu que boto. Ele vem já Pronto. pronto, entendeu? Que eu misturo com água. Entendi. Então, e aí ele E- pede isso. Ele toma na mamadeira ou no copo? Ele come com a colher. Com a colher, tá. É. E aí Ainda ele pede pra dorme. jogar o farelo em cima, entendeu? Tem toda uma gourmetização do negócio. Sei. E aí ele dorme. Ele dorme bem? Dorme. Dos dias que ele não come isso, ele também dorme bem. Sim. Tá? Ele dorme a noite toda ou ele acorda várias vezes? Olha, depende. Hoje em dia ele dorme a noite toda, tá? Ele Uhum. dorme ainda no meu quarto, então assim, é bem tranquilo. Uhum. E ele Mas tem acorda que suas horas? fases. Olha, ele acorda por volta de umas 6:30, 7 da manhã. Uhum. Ótimo. Varia, E assim, aí ele toma dependendo o do horário que café ele da for manhã. dormir, lógico. Isso. E no café da manhã você faz a mesma coisa? Pergunta o que ele quer comer? Olha, Dá duas normalmente não. opções? Normalmente Hum. não. Normalmente ou ele come ovo ou então ele come esse mingau, entendeu? Isso vai depender se ele comeu na outra noite e tudo mais, entendeu? Então, Uhum. e E você então come isso com assim, ele no café da manhã? não, ele come sozinho, que ele é o primeiro, ele já acorda assim, se eu não der logo, não foi. Uhum. Então, Porque, normalmente eu assim, se não como der quando ele logo, sai. ele fica irritado com fome? Fica Eu não muito entendi. irritado. Fica muito Ah, entendi. irritado e assim, o clima todo da casa já
entendeu? Começa a ficar reclamando de tudo. É Então, igual assim, aqui em casa. a comida dele é o primeiro. Ele tem que comer A comida dele é o rápido. primeiro. Mal-humorado. Não, Deus me livre. Ah, Então, entendi. assim, a gente já pulou, um dos dois já pula direto, vai na cozinha quando ele acorda. Não tem conversa. Tá. Porque enquanto Então, ele tá olha no banheiro, só. a gente já preparou a comida dele, entendeu? Tá. Você tá no extremo oposto mesmo, que é dessa permissividade, e você tá indo entre o autoritarismo, que é Sim. você vai pro carquinho só se você comer, ou, você vai ganhar o sorvete só se você comer, e no outro extremo da permissividade também perguntando o que ele quer comer, ou tipo, escolhe, você quer isso ou isso? Né? Isso é o permissivo, tá? Então você tem que ir pro estilo parental responsivo, que é esse equilíbrio. E envolve muito comer junto, sabe? Porque os pais responsivos, eles priorizam as refeições juntos. Porque a criança, ela não aprende a comer com você falando, come isso, aquilo. Ela aprende a comer por observação. Né? Então, vocês têm que ser modelos, tá? E o momento da refeição é assim, é muito importante. A gente negligencia muito isso, né? Muitas vezes no dia a dia, na correria, coloca a criança lá e vai dando comida para ela. Mas o ideal é que sempre tenha um adulto comendo junto com a criança em todas as refeições. E se você se planejar, você também pode planejar, assim, uma refeição pelo menos uma vez na semana com todos da família, né? O pai, a mãe e a criança. Mas as outras, pelo menos algum adulto comendo com ele, né? Então, por exemplo, o dia que ele tem que jantar, ele janta mais cedo e vocês jantam... Vocês vão pra academia e tal. Você tenta comer com ele ali alguma coisa. Você se planeja pra... Né? Mas pra então, comer eu junto. posso, assim, não necessariamente comer um jantar, mas estar comendo alguma coisa junto com ele? Ou o que é o ideal? O ideal é ele comer comida. Né? O ideal é ele comer comida. E aí você põe um pouquinho pra você. Não tem, assim, ele não vai comer o que você não estiver comendo. Você vai comer diferente dele. Por quê? Porque eu quero que você tá comendo. Então eu não preciso comer o jantar junto com ele, mas eu posso comer um pouquinho da comida dele, botar no meu prato e acompanhar. Exatamente. Você tem que acompanhar ele, você tem que comer junto. Tá? Legal. Então, ou você vai fazer um lanche com ele às 7 horas e os dois vão jantar junto depois mais tarde, ou não. Eu acho que é inviável porque ele precisa... Quando ele não tira soneca na escola, ele vai dormir cedo, né? Não vai dar conta, então, ele precisa jantar às 7 horas aí. Ele precisa jantar. E aí, você tem que jantar um pouquinho com ele.